Olá a todos, Tashidele. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos vocês que estão aqui. Nós estamos realmente honrados de recebermos Sua Essência, Sua Eminência, Chumpo Gyaltro Rinpoche, de Shirabiling. E Rinpoche gentilmente aceitou nos ensinar em dois tópicos. Hoje nós falaremos de percepção pura e amanhã dos 9 estágios de Shamatha. E os ensinamentos estão disponíveis em vietnamita, italiano, espanhol, português e francês. E para selecionar a língua, por favor, você pode ir até o lado direito da sua tela e selecionar a sua língua no ícone de interpretação. E então, nós teremos também um momento de perguntas e respostas. Então, vocês podem colocar a sua pergunta no seu próprio idioma dentro da caixa de chat. E agora, como foram os alunos vietnamitas que requisitaram esses ensinamentos, eu gostaria de requisitar ao Rinpoche para gerar a roda do Dharma. Muito obrigada pela sua presença, Rinpoche. Muito, muito obrigada. Então, Shidele a todos. Todos podem me ouvir? Bem, ótimo. E como a Titi disse, eu fui convidado pela Titi e de todo o grupo vietnamita para dar esses ensinamentos em dois tópicos. E eu tenho certeza que todos nós ouvimos desse tópico particular de percepção pura, e especialmente aqueles que estão no caminho do Vajrayana. E também é algo um pouco complicado, um tópico um pouco sensível nos dias de hoje. Isso não deveria ser assim, mas se tornou isso nos dias de hoje. Se tornou desnecessariamente complicado e algo sensível. E até mesmo quando nós somos requisitados para falar acerca desses tópicos, nos dias de hoje nós pensamos duas vezes a respeito disso. Mas é algo muito importante de se abordar. É muito importante falar a respeito disso, porque é algo muito importante de se compreender. E compreender o sentido desse tipo de prática, porque é uma prática muito profunda. Como nós podemos dizer, se nós quisermos fazer as coisas complicadas, nós podemos fazer tudo complicado. E se nós não praticamos o caminho da forma correta, então isso não vai servir ao propósito. É como a mesma coisa como com remédios. Os remédios eles existem para nos curarem, mas ele também, usado de forma errada, tem o poder de te matar. Se você não tomar um remédio da forma correta e você não receber esse remédio da pessoa correta, isso realmente pode ser prejudicial. Mas por não tomar da forma correta e por você não ser instruído da forma correta, se isso te causa mal, isso não quer dizer que é um remédio que não é benéfico, que é o remédio que te causou mal. Então, não é dessa forma. E da mesma forma, muitos de nós, nos dias de hoje, e eu, e eu ouvi pessoalmente que muitas pessoas elas veem essas práticas como percepção pura, Guru Yoga, como não sendo práticas genuínas. E elas pensam que são práticas que podem ser usadas apenas pelos mestres, gurus, para tomar vantagem das pessoas. E isso é muito triste, porque isso não é verdade. Essas práticas, elas são práticas muito profundas, as quais os grandes mestres do passado, eles alcançaram uma altíssima realização através dessas práticas. Então, não é porque isso é usado de uma forma errada,
Não é porque algumas pessoas tomaram vantagem de uma forma errada a respeito dessas práticas, não é que as práticas em si não são benéficas. Se nós vivermos dessa forma, é nós que iremos perder. Nós que estamos ficando confusos com isso. Então, isso é realmente muito importante de manter em mente. Porque todos os mestres do passado, eles praticaram essas práticas profundas e através dessas práticas eles alcançaram estágios muito elevados de realização. E não só isso, eles realmente alcançaram os CIDs, as realizações através disso. Então é por isso que eu ensino acerca de percepção pura e eu pensei que seria bom compartilhar com vocês algum dos meus pensamentos e das minhas visões sobre esse tópico. E de uma forma bem informal, ou com uma interação informal. E no final nós teremos perguntas e respostas, então você poderá postar as suas perguntas e nós tentaremos abordar todas essas perguntas. E nós veremos então se isso é benéfico, como isso pode beneficiar. E eu peço para vocês manterem isso na mente. E conforme eu irei falar a respeito disso, eu gostaria também de ter o seu feedback. Porque isso é um tópico que nós podemos ter muitas dúvidas. E é bom que não tenha como áreas de desconhecimento. E eu espero ser de alguma ajuda para vocês, para esclarecer as suas dúvidas e também as suas visões também podem ser de grande ajuda para mim, para que eu entenda esse mundo de hoje de uma forma mais profunda e como que as coisas são compreendidas hoje, tá bem? Então, antes de nós começarmos, vamos começar com a prece de refúgio e bodhicitta. Eu acho que agora está na tela de So we will todos. say the refuge 3 times, Então, bodhicitta nós 3 times. iremos fazer 2 vezes, So 3 vezes Sanji, cada. Chuton, Soji, Chonam, Changju, Bardo, Dani, Chaosu, Ji, Dagi, Jinzo, Jibi, Sunam, Ji, Jola, Penjir, Sanji, Jobar, Sanji, Chuton, Soji, Chonam, Changju, Bardo, Dani, Chaosu, Ji, Dagi, Jinzo, Jibi, Sunam, Ji, Jola, Penjir, Sanji Barasho, Sanji No Chudon, Buda, no Soji Dharma e na Assembleia Chonam, Suprema, eu tomo refúgio Chanjo até o Bardo despertar. Possam os Dani méritos da Chasu, minha generosidade e das Dagi demais Jinso Jibi paramitas me Sanam, conduzirem até a budeidade para o benefício de Jola todos os Pinjira, seres. Sanji Barasho. Now the four immeasurable thoughts. Os 4 pensamentos incomensuráveis. Semjen Tamji Dewa Dan Devi Judan Dembara Churji Donghala Dan Donghala Ji Judan Chawara Churji Donghala Mebe Dewa Tamba Dan Bindawara Churji Nirin Chadan Nidan Chavi Danyam Jembola Nebara Churji Semjen Tamji Dewa Dan Devi Judan Dembara Donghala Dan Donghala Ji Judan Chawara Churji Donghala Mebe Dewa Tamba Dan Bindawara Churji Nirin Chadan Nidan Thavi Tanyam Jimbo La Nebara Churji Semjen Tamji Dewa Dan Devi Judan Dembara Churji Donghala Dan Donghala Ji Judan Chawara Churji Donghala Mebe Dewa Tamba Dan Bindawara Churji Nirin Chadan Nidan Thavi Tanyam Jimbo La Nebala George. Okay, so now next is Então, agora, Mandala o offering. próximo é a oferenda de O mandala. Saji Buju Joshi Medo Dang Rira Linji Nide Jimbo De Sanji Shindu Mide Puai Droga Namda Shinla Jumbo Show. Now request.
Pati turning E the wheel of agora Dharma. a prece para girar a roda do Dharma. Senje namje samba dan loye shira jidao. Jejun tu mon te bai. Chuje kolo kordo solo. Okay. So now, with that, the beginning part is done. Então agora, a parte Pazen za inicial lamar está moje feita. lage jor beme den jala karin chembe gone je zonde kuzon to jengo do za do so men je 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 parane de zum san je gun je ngo ya azem chu gon so de za na me shala chan sa thangge do je sha je ro zo ro je je me do de je mon je se je bo da bu je be sha je ja be shala chan sa che o je je ma gun do ga do san je je bo da je to je je to sa je re ze ga chan sa ma da na me je men je sha je be ma la de thong ba kun den do zem Romayam la chan sa ma ha ye ga do da ne jin ga ru bum da na mi ge na ro gun je da ge che sam bar tham je ge do da ge che de Então agora, voltando ao tópico de percepção pura, agora aqui eu gostaria de abordar ambos os níveis de percepção pura. Um é o tópico da percepção pura, e então o nível mais prático, a da prática da percepção pura. E a forma não a mais tradicional exatamente, mas o método em si da prática de percepção pura. Então, o significado de percepção pura, o, o significado real, é que quando você transforma ou ultrapassa todos os pensamentos conceituais, as percepções conceituais discursivas e limitadas, as quais criam o samsara e que são trazidas pelo nosso próprio karma, pelos nossos próprios kleshas. Então, isso cria a percepção impura. Essa é a base da nossa percepção impura. E a percepção pura é o ser puro, o corpo físico cercado de manifestações puras, da mandala perfeita e também das aparências de sabedoria. Isso é a percepção pura. Então, a percepção pura é reconhecer e ver os seres puros, o ser puro de si mesmo, do ser físico e também dos arredores, de tudo que está ao seu redor, o meio ambiente, todas as manifestações que estão à sua volta. Então, tudo isso são as aparências de sabedoria. Então, isso é percepção pura. E, em termos mais práticos e simples, neste momento para nós, então, percepção pura, a prática de percepção pura, se nós pudermos transformar o que nós vemos e a nossa experiência para algo mais positivo e para um aspecto mais positivo de tudo que nós estamos experienciando, o que nós estamos vendo, ouvindo, sentindo e assim por diante, tudo que está à nossa volta e o que está em nós. Então, isso é a percepção pura. Essa é a prática de percepção pura. Então, isso colocando de forma simples, isso é a prática. Agora, tudo isso é possível devido à qualidade da sabedoria, da qualidade da compaixão sem limites, da consciência
da bondade amorosa, da paciência, da resiliência, da luminosidade, da característica luminosa da mente e assim por diante. Então, tudo isso está em nós. Tudo isso está em cada um de nós, como a nossa qualidade inata, como a nossa natureza básica, a qual nós também chamamos de natureza de Buda. Então, isso é a nossa natureza. Essa é a realidade última. E por causa disso, então, a prática da percepção pura é uma prática realmente genuína. A prática de percepção pura não é algo como ver, não é algo que nós estamos imaginando ou que nós estamos fantasiando, ou que nós estamos apenas nos iludindo com o que realmente é a realidade. Não é esse tipo de prática. Essa é a prática de realmente ver a realidade como ela é. É a prática de sentir a realidade como ela é. É a prática de ser a realidade como ela é. É a prática de experienciar a realidade como ela é. Então, essa é a prática de percepção pura. E, na verdade, é a realidade e nós estamos apenas, de forma habilidosa, nos adaptando à realidade. Nós estamos gradualmente removendo, vamos dizer assim, a nossa venda nos nossos olhos, a qual está cobrindo a realidade para nós, vamos dizer, com todas as nossas vidas ilimitadas até este momento, até esta vida, então nós não somos capazes de realmente ver o que está à nossa frente. Nós não somos capazes de vermos a nós mesmos. Nós não somos capazes de ver as coisas como elas realmente são. Então, essa venda que está nos cegando, através dessa prática, nós simplesmente removemos essa venda dos nossos olhos. E quando nós removemos isso, os olhos, eles sempre tiveram a habilidade de ver, a habilidade de enxergar a si mesmo, enxergar os outros. Então, isso é a prática de, de percepção pura. É um método, eu diria, de purificação, de transformação. E eu digo purificação porque quando nós falamos purificação, é necessário ter algo puro que deve ser purificado. Não é algo que nunca estava lá ou algo novo. Então, quando eu falo de purificação, isso me dá um senso mais profundo de compreensão. Porque, como eu disse, nós já temos essa pureza em nós mesmos, em cada um de nós e em todos nós. Mas, devido à ignorância, nós não somos realmente capazes de reconhecer isso, nós não conseguimos sentir isso. Então, purificação significa que nós purificamos gradualmente através de métodos profundos para alcançarmos esse estado puro que já está em nós, que temporariamente estava obscurecido, e a sujeira da ignorância. Então, quando nós realmente realizamos isso, e isso é realmente a transformação. E então, com isso, eu espero que eu, com uma clareza acerca de percepção pura,
acerca de percepção pura. O que é percepção pura? Como ela funciona? Qual é a base? Então, eu espero que a base da prática de percepção pura é que nós já temos essa percepção, nós já temos essa pureza, esse ser puro está em nós, e essa pureza já está ao nosso redor também. E então, que isso é, apenas se manifeste para que isso seja realizado. Essa é a prática de percepção pura. Então, não é algo que nós fantasiamos, não é algo que é relacionado com a imaginação, não é algo que nós apenas diluímos em nós mesmos pela realidade. Então, isso é algo muito importante de saber, isso é a base. E agora, então, na realidade, de forma última, nós somos todos perfeitos em todos os momentos, e tudo ao nosso redor também é perfeito o tempo todo. Isso de forma última, na realidade. E cada um de nós temos essa perfeição em nós mesmos, e a qual não é nem boa nem má, não é nem superior e nem inferior um aos outros, é muito além disso. Porque se isso fosse sujeito a ser ruim, poderia ser bom. Se estivesse sujeito a ser superior, teria que haver um inferior. Então, isso ainda é limitação, isso ainda é limitado. E se isso for limitado, não pode ser sem limites, não pode ser um potencial livre de limitações. Mas nós temos esse potencial livre de limitações, nós temos essa perfeição em nós mesmos. Nós temos essa base que é além de todos os extremos de bom ou mal, superior, inferior. Então, todos nós, nesses termos, nós somos iguais. Nós somos todos iguais na nossa natureza. Nós somos todos perfeitos na nossa natureza. Seja se nós somos humanos, se nós somos animais, mesmo se nós fôssemos outros seres, todos nós temos isso em nós. Então, nós somos realmente perfeitos, muito além da palavra relativa igual. E então, essa qualidade perfeita inata que nós já temos, ela é exatamente a mesma que a natureza de todos os Budas perfeitos do passado, todos os Budas perfeitos do presente e todos os Budas perfeitos do futuro. Nós somos os Budas do futuro, dessa forma. Então, se nós formos capazes de praticarmos a percepção pura, e outros métodos profundos como este, definitivamente nós iremos alcançar o nosso objetivo, ou nós iremos nos tornar os Budas futuros mais cedo, senão vai levar um tempo mais longo. Ou pode ser que realmente leve um tempo muito, muito longo, mas de qualquer forma, cedo ou tarde, todos nós seremos Budas no futuro. Por quê? Porque nós temos essa qualidade inata, nós temos essa natureza inata. Então, essa é a natureza de Buda. Mas, devido aos nossos obscurecimentos, através dos kleshas, do karma, nós não somos capazes de reconhecer e experienciar essa, essa pureza, essa profundidade do nosso próprio ser e das coisas que estão à nossa volta.
E como eu disse, o exemplo do olho, então o olho, ele sempre tem a habilidade de ver, mas quando ele está tapado com uma venda, então ele não pode enxergar. Mas porque ele não pode ver tendo uma venda, isso não quer dizer que a habilidade de ver dos olhos não está ali. Isso sempre está lá, essa habilidade sempre está lá. E da mesma forma, a nossa natureza é Buda, nós somos perfeitos na nossa natureza, mas temporariamente nós estamos obscurecidos com a ignorância, com karmas, kleshas e etc. Mas agora, o método para praticar a percepção pura, como eu disse, o método formal, o método mais prático. Então, para desenvolver a percepção real pura, nós temos que nos familiarizar com os diversos métodos da prática de percepção pura. E essas práticas, elas consistem, por exemplo, no caminho Vajrayana, nós temos práticas profundas de criação, de absorção. Então, a prática de visualizar a si mesmos, o nosso corpo físico, corpo, fala e mente, como os três kayas perfeitos, o corpo físico como a deidade perfeita, e então os nirmanakayas, e então a fala como sons puros dos mantras, e também como som puro do Dharma, e o Sambhoga, isso é o Sambhogakaya, e a mente perfeita, então, é vista como Dharmakaya, como estado perfeito de luminosidade e vacuidade em união, e como compaixão sem limites, e também o estado de Mahamudra. Então, nós praticamos dessa forma, nós nos visualizamos, nós nos transformamos e então repousamos nisso. Há diversos métodos de praticar a percepção pura. E então, aos nossos arredores, nós vemos como uma mandala pura, livre também de qualquer limitação. E também os seres que nós vemos como os próprios Budas e Bodhisattvas. E como eu já disse, todos os seres, nós temos, a nossa natureza inata é Buda. Então, na realidade, nós somos Buda. Quando nós não reconhecemos isso, então nós não somos capazes de reconhecer. E quando nós não realizamos isso, nós não somos capazes de sermos isso. Então, nós somos obscurecidos de ser essa natureza. Mas isso não significa que nós não somos isso. Então, através de entender isso, nós praticamos isso. Então, vemos todos os seres, incluindo a nós mesmos, como sendo Budas perfeitos, como sendo as deidades e assim por diante. E também ver todas as aparências como as deidades perfeitas, todos os sons como os puros sons dos mantras, e todos os pensamentos como os pensamentos puros das deidades iluminadas no estado de Mahamudra, o qual é completamente livre de quaisquer obscurecimentos ou limitações ou negatividades. E como a base de tudo, como eu disse, a base de tudo é perfeita. E nessa esfera do grande Mahamudra. E isso é o que a palavra Mahamudra em si significa. Maha é grandioso, grande, e Mudra é o selo. Então, Mahamudra, esse grande selo, é o selo da perfeição. Então, tudo que está em nós, que está ao nosso redor, desde os tempos sem começo, é perfeito em todos os momentos.
E isso é inseparável de tudo, sempre esteve lá. E se nós realizamos isso ou não, se nós realizamos, isso é o que sempre foi. Então, isso é Mahamudra. Essa é a realização do Mahamudra. E esse é o chamado do método de criação, método de geração dentro do caminho Vajrayana. Então, quando nós repousamos no estado de consciência, sem ignorância, livre de ignorância e de fixação dualista, e como nós dizemos no tibetano, repousar na consciência livre de ignorância e fixações dualistas. E no estado significa repousar no estado de Mahamudra e reconhecer a natureza da mente. Então tudo irá surgir como uma mera manifestação do Dharmakaya. Então, isso ocorre através da prática de criação ou geração da deidade, das visualizações da mandala, a autovisualização. Então, através de tudo isso, através de todas essas práticas, essas são práticas de percepção pura. E então, durante o estágio de completude, ou Dzogchen, então, saber que todas as aparências físicas, elas são a mandala da grande sabedoria, e praticar isso de uma forma, nós dizemos da prática, nós falamos a prática de Tsalung Gompa, e isso é controlando a sua própria respiração e através de diversas visualizações junto disso. E, e no sânscrito, as práticas do Nadi, Prana, Bindo. E no tibetano nós falamos de Tsalung Tigle. Eu acredito que Nadi é traduzido como canais, o Prana como o vento e o Bindo como essência. Então, através dessas visualizações e através dessa prática, nós então centralizamos os canais, o vento e a essência. E então, através disso, nós conseguimos transformar a nossa experiência e realizar o estado de Mahamudra e fazer a prática das 6 yogas de Naropa, as 6 yogas de Niguma também. Todas elas são práticas de Dzogchen. Então, através dessas práticas, nós podemos desenvolver a experiência da grande bem-aventurança. E através dessa experiência de grande bem-aventurança, então, gradualmente, nós podemos realizar a sabedoria primordial, a alcançar a realização última do Mahamudra. Então, isso é através da prática de percepção pura também. E também há outras práticas, como eu falei já a vocês, a prática de Guru Yoga, a prática que é um pouco complicada nos tempos de hoje, a prática de Guru Yoga, que na verdade é uma prática muito profunda, é uma prática muito sagrada. Então, a prática de Guru Yoga, onde nós desenvolvemos a realização do potencial perfeito e ilimitado de nós mesmos. E, no, e nós fazemos isso através das realizações e das bênçãos, das qualidades perfeitas do nosso Guru. O problema é que nos dias de hoje, nós pensamos que quando nós fazemos a prática de Guru Yoga, o Guru, na verdade, ele precisa da nossa devoção. O Guru, ele precisa da nossa prática. E então nós fazemos como nós estamos fazendo um favor ao Guru.
e de acordo com isso, nós esperamos então que iremos receber bênçãos. É como nós estamos fazendo algo para receber algo em retorno. É um tipo de como se diz, como um gesto de favor, como um tipo de atitude. É esse tipo de coisa que nós acreditamos, e parece, na verdade, uma transação comercial. Eu dou algo para o guru me devolve algo. Então, isso se tornou assim no dia de hoje. Isso é é muito limitado, isso não é uma prática profunda de forma alguma. Então, é por isso que eu digo que a prática de Guru Yoga, na verdade, é desenvolver a realização do potencial ilimitado e perfeito de si mesmo, o seu próprio potencial. E através do reconhecimento da perfeição ilimitada do Guru. Então, isso é o ponto-chave aqui. Aparece, através da prática de Guru Yoga, eu realizo o meu próprio potencial, a minha própria natureza. Então, realmente, esse é um método muito habilidoso. E se alguém é capaz de praticar da forma correta, com a visão, intenção correta e de uma forma correta, então é uma prática muitíssimo profunda. E isso não tem como dar errado. Não é algo que alguém pode tomar vantagem disso. Só se pode tomar vantagem de Guru Yoga e se torna uma prática errada se alguém não entende o que está fazendo, se ninguém não entende a prática. Então, quando você entra nisso com uma compreensão errada, com uma visão errada, então você pode criar qualquer tipo de problemas com isso. Mas por isso é muito importante ter a visão correta e a compreensão correta a respeito disso. E se você tiver isso, então você não pode ser, como se diz, você não pode. Eu poderia dizer algo, um guru genuíno, com uma prática genuína, não tem como ser enganado, mas um mestre que não é genuíno, usando o Guru Yoga como um método para tomar vantagem das pessoas, então isso é claro, isso você poderia ser enganado por um mestre assim, mas como eu disse, a prática de Guru Yoga é uma prática genuína. Se você faz a prática de Guru Yoga com um mestre genuíno, de uma forma genuína, então, definitivamente, você irá se beneficiar disso. É como um remédio. Você não pode dizer que um remédio é bom, não é bom, porque ele foi tomado de uma forma errada e te prejudicou. Ou você pegou o remédio de alguém que, na verdade, não é um médico qualificado para te dar esse remédio. E essa pessoa te dá o remédio, você toma o remédio e fala que então o problema é o remédio, que esse remédio não funciona. Isso não faz sentido. Então, é da mesma forma. Algumas medicinas, alguns remédios, eles são benéficos para você, outros são benéficos para outras pessoas. E você não pode dizer porque um remédio não te faz bem, ele não é o remédio em si que não é benéfico, porque ele pode ser benéfico para outras pessoas. Então, tudo que nós dissermos, nós temos que ter uma mente clara, nós precisamos ter uma atenção consciente. Nós não podemos falar dos benefícios de uma prática apenas com as nossas emoções, com a nossa experiência emocional, porque, do contrário, pode gerar muito entendimento errado, e principalmente acerca dessa prática tão profunda. Então, isso é algo muito importante. E há muitos ensinamentos que se diz que antes de fazer os ensinamentos, antes de receber os ensinamentos, ou antes de você tomar alguém como seu professor, você é livre para examinar essa pessoa. E nós somos humanos, nós temos inteligência, então nós podemos usar a nossa inteligência, tomar o nosso tempo. Nós não precisamos cegamente seguir qualquer pessoa. E quando nós escolhemos seguir alguém, nós temos inteligência. Nós deveríamos ser conscientes das coisas.
Mas nós não deveríamos misturar isso com as nossas emoções e seguir alguém sem realmente reconhecer o que é real. E quando então isso não é algo que é como deveria ser, então nós simplesmente descartamos isso para todo e isso provoca mal a todos. Mas os ensinamentos genuínos, o Dharma genuíno, eles também são prejudicados com isso. Isso se torna um obstáculo para outras pessoas. Isso também não é bom. Então é necessário ser muito cuidadoso com o que nós estamos dizendo, com o que nós estamos pensando. E eu estou dizendo isso porque isso também é parte da prática de percepção pura. Então, nós precisamos pensar a respeito disso de uma forma cuidadosa. E aqui, como eu disse, ver o corpo, a mente fala do guru como os três kayas. Por exemplo, a mente do guru como Dharmakaya, a mente iluminada, os ensinamentos do guru, o Dharma como Sambhogakaya, e o guru manifesta os ensinamentos de tantas formas, com tantos métodos, e esse é benéfico para diferentes seres, com diferentes personalidades. Então, o que é benéfico para você, talvez não seja benéfico para outra pessoa. Mas e o que beneficia outra pessoa, talvez não irá te beneficiar. Então, cada um de nós temos o nosso próprio entendimento de acordo com o nosso próprio nível. E de acordo com isso, o Dharma se manifesta a partir do Guru. E essa manifestação é o Sambhogakaya. A mente do Guru é iluminada, além de quaisquer limitações. É o Dharmakaya. E a própria presença do Guru é o Nirmanakaya. Então, ela se manifesta como Guru para você. Isso é o Nirmanakaya. Então, o Guru ele se manifesta como Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya. E através desse reconhecimento, então nós vemos que a qualidade do Guru não é inseparável de você. Você tem todas essas qualidades que o Guru tem. E quando você realmente reconhece isso, quando você realmente sente isso, experiencia isso, então isso é a Guru Yoga. No Guru Yoga, nós dizemos que nós nos tornamos um com o Guru. E como nós nos tornamos um com o Guru? Fisicamente? Se você pensa holisticamente, o Guru está ali, você está aqui. Então, como que você se torna uno com o Guru? Então, isso não funciona dessa forma, mas funciona assim, desse jeito. A sua essência e a essência do Guru é uma só. No Dharmakaya não há separação. A mente do Guru e a sua mente não tem um limite entre elas. É uma, é apenas um. De forma última, está além de limitações, ou além dos extremos de eu e você. Então, quando nós reconhecemos isso, se você realizar isso, então o guru e você se tornam um. É assim que você se torna um com um guru. E essa é a prática de Guru Yoga. E através disso você recebe as bênçãos. Então, isso é a prática de Guru Yoga. E esse tipo de prática, as bênçãos, nós dizemos especialmente na nossa linhagem, nós falamos muito das bênçãos dos gurus e budas. Então, as bênçãos são muito importantes, porque as bênçãos, elas fazem as coisas acontecerem. E as bênçãos, elas só são possíveis através da devoção. E, novamente, devoção também é um tópico complicado hoje. Talvez porque em inglês não é a palavra exata. No tibetano, nós falamos mugu. Gopa é a palavra tibetana. E nas outras línguas, eu não sei exatamente o que significa. Mas nas nossas línguas limitadas, nós falamos devoção. Mas eu sinto que a palavra devoção é muito importante para receber as bênçãos. E bênçãos aqui significa a habilidade de transformar
ignorância em sabedoria. Então, isso é bênção. O do contrário, que mais são bênçãos? Quando você vai até alguém para receber bênçãos e você pede por bênçãos, para mim, eu penso que bênçãos significa a habilidade de transformar ignorância, a minha ignorância em sabedoria. Então, essa é a verdadeira bênção. Então, se você pode fazer isso, você então supera todos os obstáculos, todos os problemas. Todos os nossos problemas, eles surgem da ignorância. Então, as bênçãos, elas são algo que, a partir da qual nós podemos desenvolver sabedoria e erradicar a ignorância. É essa a função das bênçãos. E devoção é uma confiança não condicionada, é uma confiança incondicional na natureza de Buda, ou no nosso potencial último, no potencial último da mente, ou da natureza de Buda. O nosso potencial é limitado. Então, essa confiança incondicional nessa natureza, isso é devoção. A não ser que você tenha isso, essa confiança, eu acredito que não tem como surgir uma devoção genuína. E eu acredito que é por isso que muitas pessoas têm problema com devoção, porque isso se torna eu e você, e então devoção se torna muito difícil surgir a devoção, se torna novamente, como eu disse, como uma interação comercial. Como eu me prostro a você, então você me dá bênçãos. Seria como essa transação comercial, mas e aí, se você não vê bênçãos diretamente, você então tem dúvidas do mestre ao qual você está requisitando bênçãos. Mas isso não é o que é devoção genuína. Isso não é o que são as bênçãos genuínas. A bênção genuína e a devoção genuína, tudo isso está em nós mesmos. Mas devido à nossa ignorância, no momento nós não somos capazes de experienciar isso ou de realizar isso. Então, através desses métodos meios hábeis, devoção às três joias, devoção ao guru, através disso nós recebemos as bênçãos e nós nos conectamos com isso em nós mesmos, com a nossa natureza. E quando nós somos capazes de fazer isso, então nós recebemos as bênçãos, nós desenvolvemos devoção. Então isso é devoção e bênçãos. Então isso tem que vir a partir disso. Então, quanto mais nós temos um profundo entendimento disso, quanto mais nós temos realização a partir disso, mais a devoção surge, mais bênçãos nós iremos receber. Quanto menos disso, menos devoção, menos bênçãos. E tudo depende disso. Isso é a minha compreensão de devoção e bênçãos. Então, ao dizer isso novamente aqui, muitas pessoas pensam, para desenvolver devoção ao Buda, Dharma e Sangha, é preciso ter conhecimento, é preciso ter compreensão. O conhecimento é muito importante. Do contrário, a devoção se torna instável e a qualquer momento pode simplesmente sumir. E apenas ter fé cega não é algo bom. É algo prejudicial. Algumas pessoas dizem todas essas coisas, mas eu penso de novo aqui, a palavra fé cega. Eu não estou muito convencido dessa palavra fé. Fé me soa um pouco estranho. Isso não é fé. Mas, como eu disse, é claro, nós precisamos de conhecimento, de compreensão. Esses são muito importantes, mas nós não deveríamos cair nos dois extremos. Isso é muito importante. Nós precisamos de um certo nível de conhecimento, isso é muito importante. Mas também nós precisamos de um certo nível de confiança incondicional.
Não fé incondicional, mas confiança. Fé não é a palavra correta aqui. Então, confiança incondicional. Isso é algo muito importante. E isso é necessário porque a nossa natureza, a natureza de Buda, ela está além de limitações, ou de saber ou de não saber, de conhecer ou de não conhecer. Apenas por conhecer algo, nós não podemos realizar a nossa natureza de Buda. Quando nós nem conhecemos, é claro que nós também não podemos reconhecer, mas ela é além disso. E como nós chegamos lá, nós precisamos de ambos, em união. Então, nós precisamos entender, nós precisamos estudar, nós precisamos saber, mas junto disso, nós precisamos dessa devoção incondicional, dessa confiança incondicional. E isso também é algo muito importante. Então, essa confiança genuína, incondicional, não é o mesmo que fé cega. Então, nos dias de hoje, eu vejo esse problema que e muitas coisas acontecem a partir disso, porque muitas pessoas elas têm uma confiança genuína no Dharma, uma confiança genuína na sua essência pura, mas alguém vem e diz: Ah, isso é fé cega, isso que você tem é fé cega, você precisa saber, o conhecimento é importante, e isso e aquilo. Mas isso, como eu disse, é importante, ambos são importantes, mas você não pode ir para um extremo apenas, o extremo do conhecimento, e apagar completamente essa pureza, essa confiança pura, essa devoção que surge. E essa pureza, ela é então diminuída pelo conhecimento. E nós, então, não iremos cair nesse racionalização dualista. E então nós temos os nossos próprios conceitos, o nosso próprio entendimento, e nós misturamos com isso. E então nós contaminamos isso também. E nós não estamos nem aqui nem ali. E nós perdemos a nossa base. E depois de um tempo, então você fica apenas confuso. Isso acontece, eu já vi isso acontecendo muito nos dias de hoje. E é por isso que nós temos que compreender essas coisas. Ambas são muito importantes. Conhecimento, aprendizado, estudos, isso é muito importante. Mas a partir disso, junto disso também, essa devoção e confiança incondicionais, essa devoção pura, essa fé, esse sentimento que nós temos, isso também é algo muito importante. Então você não pode apagar tudo isso dizendo que é fé cega. Não é assim. Então agora Então, agora, se nós compreendemos isso, a prática de Guru Yoga é uma prática muito profunda. Não é apenas um meio hábil para tomar vantagem das pessoas. Não é isso, de forma alguma. Como nós vimos, tudo está conectado conosco. Então, se nós compreendemos isso, então isso se torna realmente uma prática muito profunda. E uma forma mais simples e prática de praticar a percepção pura para nós, na vida diária, é claro que nós já fazemos essas práticas profundas, formais. Eu sei que a maioria de vocês estão fazendo práticas com deidade. Então, isso já é uma prática de percepção pura, essa prática da deidade. Mas, de uma outra forma, quando nós desenvolvemos emoções negativas, vamos dizer, por exemplo, raiva, egoísmo, inveja, baixa autoestima, culpa e assim por diante. Isso que pode ser tanto direcionado a nós mesmos ou direcionado aos outros. Por exemplo, direcionado ao nosso chefe, ao nosso parceiro, à nossa família, ao nosso amigo, ou até mesmo ao Dharma. Então, qualquer que seja esse objeto. Ou, vamos dizer, direcionado aos costumes, a crenças.
ou direcionada a hábitos. Então, nós temos tantos costumes, hábitos, tantas crenças, e nos dias de hoje, nós não conseguimos aguentar os costumes, crenças uns dos outros, e nós experienciamos tantos problemas com isso. Então, nós devemos reconhecer que essas emoções negativas e essas experiências, elas estão surgindo dos nossos próprios obscurecimentos que nos impedem de ver a realidade. E eles estão sob a influência do nosso próprio karma, dos nossos próprios kleshas. E é a partir disso que nós desenvolvemos essa percepção impura e essas delusões. E nós ficamos presos nisso. Então, nós devemos aprender a reconhecer isso. Nós devemos aprender a ver isso. E essa também é uma forma de praticar percepção pura na vida diária. Porque, na realidade, todas as percepções impuras, elas são criações da mente. Elas são criações da nossa própria mente. A mente que está obscurecida pela ignorância. Então, através da ignorância, então nós realmente aprendemos de forma errada a realidade, como ela realmente é. E nós exageramos as situações para uma dimensão totalmente diferente, para um nível diferente. E então nós experienciamos não sofrimento, não somente mas sim o sofrimento que é criado por nós mesmos. E nós trazemos sofrimento para aqueles à nossa volta também. E acho que isso é muito prático, muito importante e muito benéfico. Adaptar esses métodos de ver, essa maneira de ver as coisas na nossa vida diária. Por exemplo, quando você tem algum tipo de discussão, desentendimentos com amigos ou com alguma outra pessoa. Então, normalmente, o que que nós fazemos? Nós tentamos proteger a nossa posição e discutir, certo? Então, nós exageramos a situação, nós não vemos nada além do nosso próprio ponto de vista. E então, nós ficamos chateados. Se nós não conseguimos provar a nossa posição, nós ficamos chateados com isso. Se nós conseguimos provar, aí nós ficamos muito orgulhosos. Isso é ego. E, então, o ego, eu sempre digo que ele é como uma prática de atirar no nosso alvo. E o ego, o ego, ele é como um alvo, ele é muito fácil de acertar. E sempre que algo, alguém acerta o nosso ego, nós ficamos chateados, tristes, bravos. Então, toda vez que você consegue defender a sua posição, você está ainda crescendo mais ainda o seu ego. Então, fica mais fácil ainda de acertar esse alvo. E nós precisamos, então, aprender a ver ou sentir que a minha própria percepção, a minha raiva é a minha percepção apenas. E não é necessariamente a realidade da situação. Não é necessariamente a realidade do que realmente é. Então, se nós somos capazes de reconhecer isso e de trazer esse ângulo, essa perspectiva, então é como algo tem fogo. E você joga então água no fogo e o fogo é extinto. É como isso. Então nós somos capazes de extinguir essa raiva que cria tanta confusão. Então apenas saber que tudo é apenas a sua percepção, essa já é a chave para muitas qualidades iluminadas.
Então, adaptar essa perspectiva na nossa vida diária é muito importante. Isso realmente é de grande ajuda. E nós ainda temos algum tempo, certo? Então, há uma história que há muito tempo havia uma sogra e uma e a sua nora o filho se casou com essa mulher e eles vieram até a casa da sogra e a sogra ela tinha muitos ciúmes e ambas estavam sempre discutindo, mas sempre estava criando problemas para as outras para outra. E ambas tinham muito problemas. E finalmente, então, a Nora, ela foi a um médico e falou: Eu não aguento mais, não aguento minha sogra mais. Ela é muito mandona, muito exigente, é muita coisa. Eu sou a esposa e eu acho que ela, então, eu deveria mandar em tudo. Ela devia se aposentar, a minha sogra. E então eu acho que nós deveriam. Ela foi pedir um veneno para dar para a sogra. E o médico falou: tá bom, claro, eu vou te dar um veneno. Mas então, se no dia seguinte ela morrer, isso todo mundo saberia que foi você. Você não pode fazer isso, porque você já não se dá bem com ela. Então, todo mundo entenderia se ela morrer no dia seguinte, todo mundo ia saber que é você. Isso seria um grande trauma. Então, isso não seria bom. Então, ao invés disso, eu vou te dar um veneno muito leve que você pode colocar no chá e dar para ela, e gradualmente isso vai matar ela. Mas ao fazer isso, você tem que ter certeza que ninguém vai duvidar de você. Então você tem que ser gentil com ela, você tem que obedecê-la, ela tem que pelo menos isso ouvi-la, servir ela e ser o mais gentil possível com ela. Porque então, se você fizer isso, ninguém vai desconfiar de você. E ela falou, claro, claro, isso está ótimo. Então ela foi colocando aos poucos esse veneno no chá, ia fazendo massagem, né, na sogra, ia ouvindo a sogra, e quando a sogra ficava nervosa, gritava, ela aceitava e respondia para ela de uma forma gentil e não entrava mais em nenhum conflito com ela. E o tempo foi passando, passando, e ela foi. E a sogra pensou: sabe, talvez ela não é tão ruim. Eu é que estou sendo ruim com ela, porque ela é muito gentil comigo. Talvez eu sou o problema. E eu deveria olhar para mim mesma e ver que ela não é assim. Então, a sogra também começou a ser muito gentil com a nora, ela foi, então, deu como a chave do cofre, deu tudo para Nora. E falou: agora você pode fazer isso e aquilo, e foi dando. Então, elas se tornaram muito boas amigas. E a Nora, então, ela foi no médico chorando. E o que que eu posso fazer? Eu fiz um grande erro. O problema não era a minha sogra, o problema sempre foi eu que não fui bem. Ela falando isso, então, para o médico. E, E eu vi que que era o problema. Quando eu mudei, eu vi que ela não é uma pessoa ruim, ela é uma pessoa tão gentil, tão boa. E o médico disse: Não se preocupe, eu não te dei nenhum veneno. Eu te dei, na verdade, um remédio para imunidade, apenas para ajudar a sua sogra. Então a Nora ficou muito feliz e as duas se tornaram realmente muito boas amigas e ajudaram ambas. E tudo é percepção. E normalmente nós vemos as coisas de forma negativa, e isso se torna um problema para nós mesmos, se torna um problema para os outros. Mas a realidade não é isso. Na realidade, tudo é perfeito como é. E é como nós vemos isso. Se nós vermos de uma forma negativa, de uma forma impura, então nós experienciamos isso. Mas se nós aprendemos a ver isso de uma forma pura, de uma forma perfeita, e nós aprendemos a apreciar isso, então nós iremos receber as bênçãos. E a nossa ignorância ela será transformada em sabedoria. Então, isso é bênçãos. Que outras bênçãos você está procurando? Então, as bênçãos elas estão nas suas próprias mãos.
Você não precisa procurar bênçãos em lugar nenhum. Você tem a habilidade de trazer bênçãos para você mesmo. Então, essa percepção pura é a melhor forma de receber bênçãos. Então, isso é uma grande bênção. E outros, você será feliz, você trará felicidade aos outros, trará positividades para aqueles que estão à sua volta. E não importa o quão negativa seja uma situação, isso não é a realidade. Isso é apenas uma perspectiva. Então, se você pode superar essa perspectiva negativa e ver percepção com a percepção pura, então a realidade das coisas, verdadeira natureza das coisas, então ela se manifesta. E gradualmente, através disso, nós iremos então realizar o Mahamudra, que é a realização última. Então, essa é a prática de percepção pura. E todos conhecem Milarepa, certo? Então, um dos alunos, um dos discípulos de Milarepa pediu ao Guru: o que emanação você é? E o Milarepa respondeu para o aluno: o que emanação eu sou depende totalmente de você. Se você me vê como a emanação de um fantasma, eu vou ser esse fantasma. Se você me vê como a emanação de um Buda, eu sou um Buda. Então, isso totalmente depende de você, isso não depende de mim. Então, isso é percepção pura. Então, se você quiser ver os outros como Buda, ver os outros como belos, eles serão dessa forma, porque eles têm essa qualidade inata. E se você aprender a ver a si mesmo, a sua própria natureza inata como Buda, como bela, você também será isso. Você não precisa ter culpa. Você não precisa ter essa baixa autoestima, tudo isso não é necessário. E através dessa prática, você irá desenvolver uma flexibilidade, uma resiliência aos problemas, você desenvolverá confiança, um coração aberto, você desenvolverá paciência, você desenvolverá tudo isso. E tudo isso surgirá, porque tudo isso são suas qualidades inatas, isso é a realidade, isso é quem você é. E então, isso apenas irá brilhar através dessa prática de percepção pura. Então, percepção pura é algo muito importante. E, claro, há muitos exemplos, muitas histórias, e eu, e eu vejo que tem algumas perguntas que já chegaram, e nós podemos passar agora algum tempo nas perguntas. Então, resumidamente, dessa forma, através dessas práticas, as realizações supremas é que você será capaz de realizar a natureza do Dharmata, o estado último do Mahamudra, e através disso, tudo que abarca a pureza, as aparências e a existência, e ver a pureza de todos os fenômenos. A pureza dos fenômenos irá se manifestar, e você irá alcançar a absoluta budeidade. Então, o próximo nível de realização, você irá realizar uma mente clara e estável, e sempre terá as visões corretas, e será guardado, protegido das visões incorretas. Então, das visões corretas, dos hábitos incorretos, hábitos errôneos, ações errôneas. Então, dessa forma, você será protegido de acumular karma negativo, que é a causa de renascimento no sofrimento do samsara. E assim por diante. E o benefício final é que, através dessa prática, você desenvolve uma experiência positiva e prazerosa para tudo que está em você e também à sua volta. E você irá também se alegrar com os benefícios. Então, até mesmo a sua saúde melhora.
se a sua mente está feliz, a sua saúde também será melhor. Agora, se você estivesse com muito sofrimento na sua mente, a sua saúde também não será tão boa, porque o seu corpo e mente eles são conectados. Então, dessa maneira, você também terá uma boa saúde e você terá amigos valiosos, você será apreciado e, e é dessa forma. E dessa forma também, já que você é capaz de praticar, de ver e de experienciar toda a positividade de tudo que está à sua volta, você também estará sempre feliz e contente na vida. E você será capaz de trazer felicidade para a vida dos outros. E essas são as bênçãos. E você se tornará as bênçãos para os outros. Então, a prática de percepção pura é muito benéfica, muito prática, muito profunda em todos os níveis. E é claro, a desvantagem é que não praticar percepção pura, nós já sabemos, certo? Então, nós nos tornamos frustrados, nós estaremos sempre com problemas com os outros e assim por diante. Tinha uma série de TV, eu não sei o nome agora, é uma série de TV americana. E tinha um senhor, e o E esse personagem era muito mal-humorado e ele sempre via só negatividade em tudo. E claro, ele também se tornava muito infeliz. Tudo era infeliz e para ele também era muito infeliz. Então se torna dessa forma. A sua vida se torna um pouco disso. Se você está sempre, você começa a ver sempre as coisas dessa forma. Se você mesmo se torna mal-humorado. Então, no geral, todos deveriam praticar a percepção pura. E, em particular, nós que somos praticantes, nós somos praticantes, certo? Nós nos chamamos de budistas. E isso significa, no tibetano, aquele que olha para dentro, aquele que olha para si mesmo. Isso é budista. O budista não é alguém que vai colocar a culpa em ninguém que está fora de nós, de si mesmo. Nós somos os criadores do nosso próprio sofrimento, dos nossos próprios problemas. Então, se nós criamos, então também a solução para todos os problemas está dentro de nós. Então, budista significa isso, aquele que olha para dentro. E nós, sendo budistas, nós devemos levar isso para o nosso dia a dia na vida. E eu acredito que está bem agora, e tem algumas perguntas para serem respondidas. Então, a primeira pergunta diz aqui: como praticar o Guru Yoga corretamente? Então, o principal é que a Guru Yoga ela vem através de devoção incondicional, as bênçãos e assim por diante. Eu já falei um pouco a respeito disso, de como entender isso. É claro que é algo muito mais abrangente que isso, mas essa é a base do Guru Yoga. Então, mantenha isso em mente e você irá fazer a prática de Guru Yoga corretamente. Então, isso é muito importante. E quando isso tudo, essa base não está clara, então as pessoas não conseguem compreender exatamente a prática de Guru Yoga. E as pessoas pensam que a prática de Guru Yoga é alguém que é uma pessoa superior e que você, nossa, a pessoa é inferior e que o guru é diferente de outros seres humanos, pensando mais como num criador externo e que depende de você e do seu comportamento, mas não tem nada a ver com isso. Nós não acreditamos nesse tipo de coisa. Se nós compreendemos o que é a natureza de Buda e a natureza do Buda, a natureza de Buda do Guru, e nós entendemos que isso é a mesma, e que a natureza do Buda, do Guru e a minha natureza é uma só. Então, dessa forma, todos nós. E aí nós podemos realizar que essa natureza é o Buda genuíno. Então, a próxima pergunta.
Então, como eu posso reconhecer a minha deidade? Isso é uma pergunta muito comum que eu recebo o tempo todo. E eu digo, eu falo que todas as deidades, se nós praticamos uma deidade, então é o mesmo que praticar todas as deidades. Porque as deidades, elas são seres iluminados. E como um ser iluminado, ela está além de um ou de separação, mas é claro, elas se manifestam de diferentes formas no intuito de beneficiar os diferentes seres. E isso se manifestam através da atividade dos seres iluminados, se manifestam de formas diferentes. Mas são todas a mesma. E se nós realmente não sabemos qual é a deidade, a melhor deidade para você, normalmente nós temos alguma inclinação para alguma deidade. Nós sentimos um tipo de conexão, um tipo de alegria ao praticarmos isso, ou nós queremos praticar uma deidade particular, então você toma essa deidade como a sua deidade e faz essa prática. E se você não sente isso, qualquer que seja a deidade que você fizer isso, que você fizer essa prática dessa deidade de forma sincera, por fazer a prática de forma sincera, então ela será sua deidade, ela irá se tornar sua deidade. E nós falamos no tibetano Drup. Isso significa. Isso significa como nos familiarizarmos novamente, novamente, repetidamente, então nós nos tornamos a deidade. Se nós nos familiarizamos com isso, então nós iremos nos tornar a deidade. Então, essa será a sua deidade. Então, nos familiarizarmos com a deidade é o mais importante. E muitas pessoas, elas já estão há 10 anos, 20 anos, 30 anos no Dharma e ainda estão esperando a deidade. E elas não conseguiram se familiarizar com nenhuma deidade. Elas estão esperando por algum sinal ou qualquer coisa especial. Mas, e aí, então, todo o tempo ele é perdido. Mas ao invés de fazer isso, apenas tome essa deidade e pratique isso. Conecte-se com isso e se familiarize com essa prática. Apenas escolha uma e faça essa prática. Se você tiver uma inclinação especial, por que não? Então, agora a próxima pergunta. Eu me pergunto como nós podemos praticar o Dharma em um mundo que está cercado por comportamentos ruins e uma ignorância generalizada. Então, como nós falamos, toda gota de água é o oceano. Então, há muitas coisas que nós não podemos controlar, mas nós não deveríamos desistir. Nós deveríamos ser o melhor exemplo de praticante. E através disso, através do nosso exemplo, nós então poderemos definitivamente fazer diferença no mundo. E como nós sabemos, tudo é interdependente, tudo está conectado. E eu acredito que tudo é inerentemente possível de existir. Nada pode existir por si mesmo. Então, tudo está interconectado. E se nós fazemos a melhor coisa sendo um bom exemplo, isso fará diferença para, para tudo que está à nossa volta. E o que está à nossa volta vai ter um alcance no que está um pouco mais distante. E dessa forma, então, nós podemos ser, sendo um bom exemplo, essa é a melhor forma de fazer a diferença. E se nós começamos a ter ódio com relação àqueles que são ignorantes e que estão fazendo tanta destruição, então você se torna parte disso. Você está criando ódio também.
E se você não tiver, porque você não tem esse poder de destruir essa ação, você está numa escala muito reduzida, mas do contrário, é a mesma coisa. Se você tivesse a mesma habilidade, você faria o mesmo. Ódio é ódio, raiva é raiva. Nós devemos ver isso, nós devemos reconhecer isso. E nós não devemos estarmos sob essa influência, nós devemos superar o ódio com amor, com paciência, com compreensão. Então, isso é muito importante. E se nós fazemos isso, então isso irá prevalecer. Então, a realidade, o estado de tudo é bonito, é perfeito, é belo, é perfeito, mas porque a ignorância está aqui temporariamente, então nós temos todas essas confusões. Mas nós devemos ser a luz que pode erradicar as dúvidas e para as pessoas que não são capazes de ver através disso. Então, nós devemos fazer isso, está bem? Nós mesmos devemos ser o melhor exemplo e essa é a forma que nós podemos fazer. E não há muito além disso. Tudo que nós fazemos é significativo. Contanto que nós sejamos genuínos, isso sempre será algo muito profundo. Compreendo como eu posso ter uma visão pura de alguém que sempre cria obstáculos e que são meus inimigos. Quanto mais segura, quanto mais nós não agimos, mais eles podem nos fazer mal. Então, sabedoria é muito importante. Se alguém vem atrás de você com uma arma para te atirar, isso não quer dizer que você tem que praticar compaixão e falar, ah, sim, por favor, me atire em mim. Eu estou muito feliz de receber essa bala da sua arma. Isso não é o que significa que isso é ignorância também, porque você vai acabar com a sua vida preciosa. Você dá oportunidade para outra pessoa criar um karma muito negativo. Então, isso também não é algo bom. Isso não é amor genuíno. Isso não é compaixão. Você precisa correr. Se isso acontecer, você precisa correr. Mas isso significa que nós precisamos reconhecer que essa pessoa ela está fazendo isso, tendo essa ação por causa da ignorância. E através da ignorância dele, ele vai trazer sofrimento para ele mesmo, porque isso é um karma. E tudo é causas e efeitos. Então, causas negativas criam efeitos negativos, causas negativas criam experiência negativa. Então, tudo por causa desse ódio, dessa raiva, tudo isso irá trazer sofrimento para ele mesmo. E ao ver isso, como que você pode ter mais ódio para esse tipo de pessoa? Você terá compaixão para esse tipo de pessoa. Você vai desejar genuinamente que essa pessoa supere essa raiva, esse ódio. E que se você puder fazer algo para ajudar essa pessoa a superar essa raiva, você faz, você tenta. Se não, você faz o seu melhor para dar o mínimo de oportunidades para essa pessoa desenvolver tais manifestações. Então, isso é o melhor que você pode fazer. E não ter sensações, sentimentos ruins com relação a essa pessoa. Se você não tiver isso, você fazer o seu melhor, desenvolver compaixão e assim por diante, isso já é ótimo. Se você se essa pessoa se recusa a ser seu amigo, isso não tem problema. Do seu lado, você está progredindo, você está se desenvolvendo. Então, nós podemos mudar a nós mesmos. Mudar os outros é algo muito difícil. Então, nós devemos mudar a nós mesmos. E se nós mudamos a nós mesmos, então nós nos movemos muito além de sermos magoados. Então, nós não seremos mais machucados, não poderemos ser. E é assim que nós desenvolvemos a nossa prática, e é dessa forma que você deveria praticar.
Então, que conselho você dá para beneficiarmos as pessoas que estão no meio das guerras? Que prática nós deveríamos fazer? Então, é claro, novamente, isso é algo difícil. Se você tiver habilidade para mudar a situação, é claro, você pode fazer algo. Mas para as pessoas como nós, que não podem, de uma forma prática, realmente mudar esse cenário, nós podemos fazer pequenas coisas na nossa própria, no nosso próprio ser, nas nossas próprias capacidades, e então mudarmos gradualmente, porque todas as coisas elas são interdependentes. Então, definitivamente, quando nós mudamos a nós mesmos, nós podemos fazer uma diferença. E claro, também nós podemos orar por eles, porque se nós orarmos por eles, nós podemos dedicar méritos para eles também. E mérito é definitivamente algo muito importante. Algumas pessoas elas não acreditam em mérito. Mérito é o quê? No intuito de alcançar algo, você precisa das causas e condições corretas, certo? Então, criar as causas e condições propícias, para isso você cria méritos. E para alcançar o resultado desejado, você cria determinadas causas e condições. Então, isso que é criar méritos. Nós estamos desenvolvendo percepção pura, desenvolvendo compaixão, tudo isso é mérito. Nós dedicamos esses méritos a todos que estão sofrendo tanto e que estão criando os sofrimentos. Eles precisam de mérito. Nós não deveríamos abandoná-los, porque através da ignorância, eles estão criando tanto sofrimento para tantos seres. E tudo isso não desaparece simplesmente no ar. Tudo tem causa e efeito. Então, eles também irão experienciar isso. E eles também são seres que gostariam de ser felizes e livres do sofrimento. E porque eles são, e pela ignorância, eles vão agir dessa forma. E eles precisam do nosso mérito para que sabedoria possa se manifestar para eles. E para que eles possam ver o que é certo e o que é errado. Então, nós devemos pensar neles, nós devemos mantê-los nas nossas preces dessa forma. Nós então dedicamos o nosso mérito para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão criando sofrimento e assim por diante. Então, eu continuo a receber perguntas, então eu não tenho certeza se eu deveria continuar respondendo, porque já acabou o tempo. Isso. A percepção pura está também conectada com interdependência e todos os fenômenos eles estão. O ensinamento de Nagarjuna seria também conectado com percepção pura? É claro, isso é a respeito da natureza vazia dos fenômenos. E essa natureza vazia não é um nada. Isso está se referindo ao potencial ilimitado, ao estado perfeito de todas as coisas. Isso, claro, é a percepção pura. Isso é a pureza, a perfeição de todas as coisas as quais estão ao seu redor. Então, sim, isso está conectado. E aqui alguém perguntou que há uma história onde até mesmo Buda e Malgaliana, eles ainda sofreram a respeito de devido ao karma passado, e o karma ainda ele está lá. Ele só ainda não gerou frutos. Então, como se pode praticar, como a prática de Vajrasattva pode purificar karma? Uma vez que você está completamente iluminado, você está completamente livre do karma. Você não pode mais sofrer karma. Então, eu não tenho muita certeza. Talvez eu não entendi muito bem a pergunta de forma correta.
Mas o Buda ele disse, contanto que você esteja, contanto que o seu karma relativo exista, você irá experienciar o karma, porque o karma é algo que existe de forma relativa. Uma vez que você está experienciando essa realidade relativa, você não pode escapar do karma, mas você pode ir além dele. Quando você vai além dessa realidade relativa, então o karma também é só relativo, ele não existe de fato. Então o Buda, ele não pode experienciar karma, mas isso não quer dizer que o karma não existe, apenas de forma relativa o karma existe. É por isso que o Buda ensinou a verdade relativa e a verdade última. Do contrário, ele diria que a verdade relativa não é verdade, não existe. Na verdade, ele está falando das duas verdades, a verdade relativa e a verdade última. Na verdade relativa, o karma existe, a verdade relativa existe. Está bem? Então, essa foi a última pergunta. Então, agora nós finalizamos por aqui hoje. E acho que nós temos agora as preces de dedicação. 선남대의 탐지 지바니 톱니 예베 다남 팜제 제가 나지 발업 투바이 세베 촐레 로안 로라쇼 진나 대와 소소모 펜데 남가 차버르쇼 동나 동할 다게 콜와 동할 제 잔소 동버르쇼 Benzer Sato Samaya Manubalaya Benzer Sato Dinova Titan Dido Member Sudo Kaya Member Subo Chaya Member Anurato Member Sarvasiti Metaya Sarvagama Suzame Zedam Shriya Guru Hum Haha Haha Ho Bhagavan Sarva Tatagan Benzer Mahamemenza Benzer Baba Maha Samaya Sado Okay, okay, yeah.